Olá, meu nome é João e o tema da nossa aula de hoje será o tronco encefálico. Antes de mais nada, eu gostaria de reforçar que a finalidade deste vídeo é puramente didática. O tronco encefálico é a região do encéfalo que vai interconectar o cérebro, o cerebelo e a medula espinhal. Portanto, o tronco encefálico se localiza na região mais caudal do encéfalo. Ao darmos um zoom, conseguimos visualizar que o tronco encefálico pode ser subdividido entre três regiões. A primeira delas, situada cranialmente, é o mesencéfalo. Logo abaixo do mesencéfalo, conseguimos visualizar a ponte. Eu realmente acho engraçado como o formato dessa estrutura realmente me lembra o formato de uma daquelas pontes em arco, só que nesse caso virado para a direita. Vale lembrar também que alguns autores gostam de se referir à ponte como protuberância. Abaixo da ponte temos o bulbo, que também é conhecido como medula oblonga por alguns autores. Se você, assim como eu, é fã de acrônimos e siglas para relembrar o conteúdo das disciplinas, aqui vai então uma dica. Sempre que lhe pedirem para citar as três principais estruturas do tronco encefálico, lembre-se da sigla MPB, assim como o gênero musical. M para mesencéfalo, P para ponte e B para bulbo. Fácil, né? O tronco encefálico, assim como qualquer outra peça anatômica, pode ser observado de diversos planos. O primeiro plano, que eu acho fundamental que você se familiarize, é o plano posterior, ou também conhecido como plano dorsal. Diante desta perspectiva, visualizamos a parte traseira do tronco encefálico. Logo após, temos o plano sagital, ou também conhecido como plano longitudinal, que divide o encéfalo entre esquerda e direita, como se você estivesse observando a lateral de uma pessoa. E por fim, temos o plano anterior, ou ventral, que é a visão de frente do tronco encefálico. A partir do que já foi discutido, você já tem informação suficiente para responder esta pergunta. Portanto, vou pedir para que você pause o vídeo e responda. Qual a relação correta das estruturas mostradas? Pause o vídeo. Se sua resposta foi a letra D, você acertou. As estruturas 1, 2, 3 correspondem ao MPB, mesencéfalo, ponte e bulbo. E essa questão? Em sua opinião, qual é a estrutura marcada? Pause o vídeo. Se você escolheu a letra C, a sua resposta está correta. Cada região do tronco encefálico contém núcleos únicos que realizam funções específicas. Entretanto, essas três partes do tronco encefálico, o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, podem também trabalhar de forma conjunta, a fim de exercer outros tipos de funções cruciais. Por exemplo, todas essas três partes ajudam a controlar os vários níveis de consciência, modulando a atividade elétrica cortical através de uma agregação mais ou menos difusa de neurônios de tamanhos e tipos diferentes, conhecidos como a formação reticular. A formação reticular tem um papel vital na decisão de quais sinais sensoriais chegarão no córtex cerebral e quais sinais serão considerados irrelevantes e por isso devem ser ignorados. Por exemplo, alguém morando em um apartamento localizado numa região tumultuada da cidade ainda assim consegue dormir, apesar da grande quantidade de informações sensoriais envolvidas no contexto, como o som do tráfego ou como o brilho das luzes externas. Isso se deve porque a formação reticular ajuda a filtrar os estímulos irrelevantes, deixando-os no nível inconsciente. Porém, se algo não esperado acontece, por exemplo, alguém faz cócegas nos pés de uma pessoa que está dormindo, a formação reticular vai decidir que este estímulo não é simplesmente o barulho dos carros ou as luzes da cidade e o levará para o nível da consciência, fazendo a pessoa acordar. Dessa maneira, podemos dizer que a formação reticular ajuda a decidir qual tipo de informação será processada no nível da consciência e qual tipo de informação que será ignorada. A formação reticular
Não é uma estrutura homogênea, incluindo uma diversa citoarquitetura que se localiza na parte central do tronco encefálico. Sabe-se, porém, que muitos neurônios da formação reticular têm axônios extensos que se bifurcam e que podem atingir a medula, o diencéfalo e o telencéfalo. No futuro, você terá uma aula destinada apenas à formação reticular e suas outras diversas funções, além daquela de controle da atividade elétrica cortical. Agora, tente responder essa pergunta. Leia cada alternativa cuidadosamente. Pause o vídeo. Se você acha que a resposta correta é a letra D, você está correto. Nenhuma das respostas está certa. A opção mais próxima de estar correta é a letra B. Se não fosse um detalhe, a formação reticular é uma agregação mais ou menos difusa de neurônios e tamanhos e tipos diferentes na parte central do tronco encefálico. A partir de agora, vamos discutir cada região do tronco encefálico individualmente. A primeira delas será o mesencéfalo, a menor parte do tronco encefálico. O mesencéfalo se situa entre o diencéfalo e a ponte, representado pelas cores vermelha e laranja, respectivamente, tanto na visão posterior quanto na sagital. Notem que eu não mostrei o plano anterior do mesencéfalo, mas isso porque eu gosto de dar uma atenção especial a ele. O mesencéfalo, por si só, já é uma região relativamente pequena. Mas ao tentarmos visualizá-lo de frente, percebemos que ele é ainda mais difícil de se ver. Vejam essas duas figuras. O mesencéfalo, do inglês midbrain ou mesencephalon, está localizado aqui, bem pequeno. Porém, numa peça real anatômica, fica difícil de enxergá-lo do ponto de vista anterior, ao menos que alguém tenha o dissecado. Esta é a visão inferior de um cérebro. Veja que podemos observar o mesencéfalo. Isso se dá porque as artérias deste cérebro foram retiradas e uma estrutura conhecida como quiasma óptico foi afastada. De volta então à visão posterior do mesencéfalo, temos dois pares de estruturas que são de extrema importância. O primeiro par se refere aos colículos superiores. Essas estruturas são muito importantes para reflexos que controlam a movimentação dos olhos. Logo abaixo, temos os colículos inferiores, estruturas que recebem fibras auditivas e que, portanto, são fundamentais para a audição. Os dois pares de colículos são, em conjunto, conhecidos como a lâmina quadrigêmea ou lâmina tectal. Se fôssemos fazer um corte no nível dos colículos superiores e olhássemos para ele de cima para baixo, iríamos acabar com uma figura parecida com essa imagem, que eu retirei diretamente do nosso livro referência, o Ângelo Machado. Para situar você, eu coloquei as direções em relação aos planos. O mesencéfalo é atravessado por um canal conhecido como o aqueduto cerebral ou aqueduto de Sylvius. Este canal, que contém o líquido cefalorraquidiano, o líquor, faz parte do sistema que é uma rede de cavidades preenchidas com líquor, conhecido como sistema ventricular cerebral. A partir do aqueduto cerebral, podemos traçar uma linha horizontal imaginária, que vai separar esse corte entre duas regiões conhecidas como o teto e o pedúnculo cerebral. Perceba que o teto está localizado na parte posterior do tronco encefálico e, portanto, é nele que estão localizados os colículos. Logo abaixo do teto, na região do pedúnculo cerebral, temos o tegmento, que contém parte da formação reticular, uma substância cinzenta que é comum à da medula e uma substância cinzenta que é única do mesencéfalo. Também é importante saber que é na região do tegmento que uma série de fibras sensoriais relacionadas à dor, temperatura, sensações proprioceptivas, entre outras, atravessam o mesencéfalo. Essa imagem é semelhante à imagem do slide passado, porém com alguns detalhes importantes que não podemos deixar de discutir. Primeiramente, vamos identificar o nosso ponto de referência, o aqueduto cerebral.
Logo ao redor do aqueduto cerebral, temos uma região conhecida como substância cinzenta central, ou periaquedutal, que contém corpos celulares importantes para a percepção e regulação da dor. Abaixo da substância cinzenta central, temos o fascículo longitudinal medial, que, assim como o colículo superior, está relacionado com o movimento dos olhos. Para ser mais específico, o fascículo longitudinal medial serve como um ponto de conexão entre os nervos cranianos que controlam a movimentação dos olhos, sendo estes nervos os números 3, 4 e 6. A próxima estrutura é o núcleo rubro, ou também conhecido como núcleo vermelho, devido à sua aparência rosa pálida numa peça real fresca. Essa estrutura está relacionada com a motricidade voluntária da musculatura distal dos membros. Logo abaixo do núcleo rubro, temos um outro núcleo conhecido como a substância negra, que é caracterizado por neurônios que possuem inclusões de melanina e que, portanto, são mais escuros, e que também utilizam a dopamina como neurotransmissor, ou seja, estes são neurônios dopaminérgicos. Grave degeneração destes neurônios pode causar perturbações motoras características da doença de Parkinson. Tanto o núcleo rubro quanto a substância negra compõem a substância cinzenta própria do mesencéfalo, do qual já discutimos. Por último, temos a base do pedúnculo cerebral, que consiste de fibras motoras que viajam desde o córtex motor até os músculos esqueléticos, formando então o trato córtico-espinhal. Também, na base do pedúnculo cerebral, existem fibras do córtex motor que se conectam com os músculos da face através de núcleos motores dos nervos cranianos, formando o trato córtico-nuclear. É também na base do pedúnculo cerebral que fibras que formam o trato córtico-pontino passam para fazer sinapses com os núcleos pontinos, que estão localizados na ponte e que ainda vamos discutir. No futuro, você terá uma aula dedicada só a estes tratos. Para finalizar o mesencéfalo, é de extrema importância que você saiba sobre os dois pares de nervos cranianos que se emergem dele. O primeiro par de nervos cranianos que se emerge do mesencéfalo é o par do nervo óculomotor, o terceiro par craniano. Esse nervo pode ser apenas observado pela visão anterior e ele, mais especificamente, emerge do sulco medial do pedúnculo cerebral. E por último, temos o último par que emerge dorsalmente, abaixo do colículo inferior e abraça o mesencéfalo, aparecendo então na visão anterior também. Este é o nervo troclear, o quarto par craniano. Baseado no que foi falado agora, tente responder essa pergunta. Quais são essas estruturas? Pause o vídeo. Se você acha que o ponto preto representa a substância negra e o ponto vermelho representa o núcleo rubro, você acertou. A próxima estrutura a ser abordada é a ponte. A ponte se localiza entre o mesencéfalo e o bulbo. Inclusive, é bom relembrar que o limite entre a ponte e o bulbo se dá através do sulco bulbo-pontino, que a gente pode ver com clareza através do plano anterior. Este sulco é extremamente relevante para essa disciplina, não só porque ele delimita o limite entre o bulbo e a ponte, mas também porque ele serve como ponto de origem aparente no encéfalo de diversos nervos cranianos. Diferente do mesencéfalo, identificarei os nervos cranianos já de imediato. Vamos dar uma olhada mais de perto. O primeiro nervo craniano que podemos identificar na ponte é o nervo trigêmeo, o quinto par craniano. Sua origem aparente no encéfalo é na margem lateral da ponte. Depois, abaixo do nervo do trigêmeo, temos a emergência de três outros nervos cranianos no sulco bulbo-pontino. O primeiro deles é o nervo abducente. O segundo, situado lateralmente, é o nervo facial. E o terceiro, o vestíbulo coclear. Estes são, respectivamente, o sexto, sétimo e oitavo pares cranianos. Cada um destes nervos tem funções diferentes que serão abordadas em uma outra aula, mas é importante que você saiba
os seus devidos pontos de origem aparente no encéfalo. Há uma estrutura ainda que acho importante vocês saberem, que é o sulco basilar, local onde se aloja a artéria basilar, artéria fundamental para levar suprimentos sanguíneos para estruturas localizadas na região posterior do encéfalo, como o cerebelo. A razão pelo qual resolvi identificar os nervos cranianos já de imediato é porque vamos usar um deles como ponto de referência para fazer um corte transversal. Então, se fizéssemos um corte transversal no nível do nervo trigêmeo e olhássemos de cima para baixo, iríamos acabar com uma figura parecida com essa. Deixa eu situar você. A partir dessas coordenadas, vamos identificar aquilo que já foi discutido. Primeiramente, temos o sulco basilar, na visão anterior da ponte. E, emergindo da margem lateral da ponte, temos o nervo trigêmeo. Antes de continuar, eu gostaria de relembrar a vocês que o tronco encefálico, assim como todo o sistema nervoso central e periférico, são constituídos de estruturas que se conectam. Por exemplo, nós temos aqui a ponte e logo atrás a gente pode ver uma cavidade contínua. Essa cavidade contém líquor e, como vocês podem ver, ela é estreita no nível do mesencéfalo e se dilata no nível da ponte. Esse canal já foi abordado no mesencéfalo e o chamamos de aqueduto cerebral. Na ponte, ao se dilatar, este canal passa a ser conhecido como o quarto ventrículo. Então, vamos identificar essa cavidade dilatada que contém líquor na ponte, que é o quarto ventrículo. Se as estruturas ao longo do tronco encefálico são contínuas, assim como em todo o sistema nervoso, podemos então inferir que muitas delas serão semelhantes às aquelas observadas no mesencéfalo. Por exemplo, essas estruturas ovais localizadas próximas à face anterior da ponte são os tratos córtico-espinhal, córtico-nuclear e córtico-pontino. Se você se lembra bem, eu havia mencionado que o trato córtico-pontino fazia sinapses com os núcleos pontinos localizados na ponte. Pois bem, aqui estão eles. Temos também, em comum ao mesencéfalo, o fascículo longitudinal medial, e esta região por onde fibras sensoriais relacionadas à propriocepção, temperatura, entre outras funções, estão localizadas. Gostaria também de identificar os pedúnculos cerebelares, que não são para ser confundidos com o pedúnculo cerebral do mesencéfalo, visto que eles dão suporte ao cerebelo, assim como o conectam com o tronco encefálico. Uma outra estrutura importante é a RAF, local que abriga neurônios que utilizam como seu neurotransmissor principal a serotonina, ou seja, estes são neurônios serotoninérgicos. A RAF faz parte da formação reticular. Por fim, gostaria de fazer um último corte transversal para identificar uma última estrutura. Notem que estou agora olhando para o plano posterior. A região marcada em verde representa o assoalho do quarto ventrículo, que também é conhecido como a fossa romboide. Se vocês se recordam, o quarto ventrículo é a cavidade que se localiza entre o cerebelo, a ponte e o bulbo. O assoalho do quarto ventrículo é, portanto, a parte dorsal da ponte e também a porção aberta superior do bulbo. Então, se fizéssemos um corte transversal no nível cranial do assoalho do quarto ventrículo e olhássemos de cima para baixo, teríamos uma imagem parecida com essa. Muitas das estruturas que estão sendo mostradas vocês já conhecem. É tudo uma questão de imaginar as estruturas do tronco encefálico de forma contínua. Vamos então já deixar identificado aquilo que já conhecemos. A razão pelo qual eu quis mostrar este corte para vocês é porque eu acho importante identificarmos o locus ceruleus. O locus ceruleus contém neurônios ricos em noradrenalina, portanto, são neurônios noradrenérgicos e, assim como a RAF, também faz parte da formação reticular. Tentem responder essa pergunta. Ela é um pouco mais desafiante. Leia cada alternativa atenciosamente. Volte nos slides anteriores quantas vezes for necessário. Pause o vídeo. Se você respondeu a letra F,
Você respondeu essa questão corretamente. Todas as alternativas estão incorretas, exceto pela letra D. Ao invés de eu explicar o que há de errado em cada afirmativa, por que você não tenta fazer isso sozinho ou sozinha? Caso existam dúvidas, ficarei feliz em respondê-las no nosso horário de aula. A nossa última região do tronco encefálico a ser estudada é o bulbo, que está localizado na região mais caudal do tronco encefálico. O bulbo é separado da ponte através do sulco bulbo-pontino, o mesmo sulco pelo qual os pares cranianos 6, 7 e 8 emergem do encéfalo. Porém, não existe uma demarcação exata entre a medula e o bulbo. Considera-se que o limite está no nível do forame magno do osso occipital. Para prosseguirmos com os cortes transversais que estamos fazendo em cada região do tronco encefálico, preciso que vocês conheçam uma estrutura, a oliva. A oliva é uma eminência oval localizada entre os sulcos lateral anterior e lateral posterior, também observáveis na medula espinhal, que é uma continuação do bulbo. A fissura mediana anterior da medula espinhal também pode ser observada na visão anterior do bulbo. Por fim, temos uma rede de fibras motoras descendentes conhecidos como pirâmide. Essas fibras formam aquilo que chamamos de decussação das pirâmides, significando que elas cruzam de lado do encéfalo de forma não paralela. Vamos falar mais da pirâmide no próximo slide. Se fizéssemos um corte transversal da porção aberta do bulbo no nível da parte média da oliva e olhássemos de cima para baixo, teríamos uma imagem parecida com essa. Deixa eu situar você. Vamos identificar algumas estruturas que podem servir como pontos de referência. A primeira delas será a fissura mediana anterior. A segunda será o assoalho do quarto ventrículo, considerando que o corte foi feito no nível da porção aberta do bulbo. Vamos seguir em frente e já identificar a oliva e o núcleo olivar inferior. O núcleo olivar inferior, que corresponde à formação macroscópica da oliva, recebe fibras do córtex, da medula e do núcleo rubro e liga-se ao cerebelo através do pedúnculo cerebelar inferior. Conexões que são conhecidas como olivos cerebelares. Essas conexões estão envolvidas na nossa habilidade de realizar determinadas tarefas motoras com mais velocidade e eficiência através da repetição. Falando em função motora, também não podemos deixar de mencionar aquela estrutura que decussa, ou seja, que cruza o plano mediano de forma não paralela, a pirâmide. É na pirâmide que as fibras do trato córtico-espinhal percorrem. Você deve estar se perguntando, então, para onde que foram parar as fibras que compõem os tratos córtico-nuclear e córtico-pontino? Bem, cada uma dessas fibras fizeram conexões com outras estruturas. As fibras córtico-nucleares, assim como já mencionei, se ligam aos núcleos motores dos nervos cranianos relacionados à movimentação dos músculos da face. Já as fibras córtico-pontinas se ligaram aos núcleos pontinos localizados na ponte e que fazem conexão com o cerebelo através do pedúnculo cerebelar médio. Portanto, nos restou apenas as fibras córtico-espinhais, que são componentes principais da movimentação voluntária dos músculos esqueléticos do pescoço aos pés. A próxima estrutura que vamos identificar é o núcleo do trato solitário. Nele penetram fibras sensitivas de 3 pares cranianos, o 7º, o 9º e o 10º, todas relacionadas com a gustação. A próxima estrutura importante é o núcleo ambíguo, que está relacionado com a musculatura da faringe, que por sua vez está relacionado com a produção da fala e da deglutição. Uma lesão neste núcleo pode levar a disfasia, disartria e disfonia. Do núcleo ambíguo saem fibras motoras viscerais especiais dos 9º, 10º e 11º pares cranianos. Vamos identificar os nervos cranianos que emergem do bulbo. Reparem que eles emergem em ordem numérica, o que vai tornar o estudo de vocês mais tranquilo. O primeiro par craniano, que emerge do sulco lateral posterior do bulbo, é o glossofaríngeo, o 9º nervo craniano. Logo abaixo dele, ou seja, situado caudalmente,
temos o nervo vago, o 10º par craniano. Logo abaixo, temos o 11º par craniano, o nervo acessório. Um ponto interessante sobre este nervo é que ele possui tanto uma raiz craniana, ou seja, bulbar, assim como uma raiz espinhal. Por último, temos o nervo hipoglosso, o 12º par craniano, que emerge no sulco lateral anterior do bulbo, adiante da oliva. Em relação à formação reticular do bulbo, temos o centro respiratório, que é muito importante para a regulação do ritmo da respiração. Temos também o centro vasomotor, que ajuda na regulação da vasoconstrição e vasodilatação. E por último, temos o centro do vômito, que, assim como o nome já sugere, estimula o vômito quando o corpo detecta uma quantidade alta de toxinas. Lesões que atingem, em especial, o centro respiratório e o centro vasomotor podem ser graves e serão discutidas com mais detalhes na aula de formação reticular. Essa é a última questão que eu quero que você responda. Pause o vídeo. Muito bem. A resposta correta é a letra A. Apenas as afirmações de número 2 e 3 estão corretas. A formação reticular atravessa o tronco encefálico todo e o assoalho do quarto ventrículo inclui a porção aberta superior do bulbo. Algumas considerações finais. Como você pode ver, deixamos de identificar muitas estruturas no tronco encefálico. Mas isso não significa que não iremos cobrá-las ou que vocês não devem estudá-las. O nosso papel aqui é oferecer base para que você consiga andar sozinho ou sozinha, uma vez que será exigido isso de você durante sua carreira profissional. As estruturas que foram identificadas aqui são fundamentais para o seu conhecimento e esperamos que você as tenha na ponta da língua. Por exemplo, veja que não defini muito as fibras sensoriais, o que não representa falta de importância. Eu gosto muito dessa frase do Bob e Ellen Kaplan, que diz: "Diga-me e eu esqueço, pergunte-me e eu descubro", pois ela representa bem a filosofia de ensino aqui da UFMG. Traga suas dúvidas para a sala de aula para podermos discuti-las. Porém, a partir dessa aula, você já deve ter confiança em falar sobre as principais estruturas do tronco encefálico, incluindo os planos que elas emergem. Você também já consegue reconhecer importantes referências anatômicas. E por fim, e mais crucial de tudo, você agora entende como o mesencéfalo, a ponte e o bulbo estão interconectados anatomicamente e funcionalmente. Por fim, gostaria de relembrar que este vídeo é para fins didáticos somente. Caso você possua a autoria e/ou direitos autorais sobre alguma ilustração apresentada nesta aula, por favor, contate o Departamento de Morfologia para que a mesma seja devidamente creditada.